Queridos irmãos e amigos, hoje é o dia 10 de maio, o Dia das Mães. E neste tempo em que nós estamos vivendo no mês de maio, eu me propus a falar sobre a família, ou sobre as famílias. Família em todos os seus aspectos, envolvendo pai, mãe, filhos, enfim. E nós estamos vivendo um momento que precisamos ouvir mais e mais sobre a família. Eu quero ler o Salmo 127. Ele só tem 5 versículos e nós faremos a leitura desses versículos. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Aos seus amados ele dá o pão enquanto dorme. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre do seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos são nascidos na mocidade. Feliz é o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Queridos, nós estamos num momento de crise e sempre nós vivemos em crise. O momento atual de crise tem sido assustador, tem sido preocupante, mas existe uma crise maior do que a crise do coronavírus. A maior de todas as crises que podemos encontrar nas famílias é ver os lares sendo destruídos, é ver muitos filhos sem rumo, sem limite, sem disciplina, sem amor. E por que os filhos estão assim? Porque os próprios pais também estão nessa condição. Na sua maioria estão perdidos. Os pais estão perdendo o controle dos seus filhos. Os pais estão confusos. Os pais não têm mais autoridade sobre os filhos. Os pais não sabem mais a que hora que os filhos saem de casa, a que horas eles chegam em casa, não sabem onde eles foram, não sabem com quem eles foram, enfim. Mas nós sabemos que é desejo dos pais terem filhos santos. Mas como ter filhos santos? Como ter filhos santos? Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, este livro, essa palavra de Deus, nos dá uma orientação Deuteronômio capítulo 11 nos dá uma orientação de como nós, pais, tanto pai como mãe, podem ter filhos santos. Deuteronômio 11, 18 e 19 diz assim: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. E ensinai-as aos vossos filhos, falando dela, assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se.
A orientação de Deus para que nós tenhamos e vivamos pais e filhos na presença de Deus é exatamente isto. Precisamos que pais e mães primeiro ande com Deus. Por isto o texto nos diz: ponde as minhas palavras no teu coração e depois ensinai-a aos vossos filhos. Porque se pais querem ter filhos salvos, os pais precisam então serem salvos. Eles precisam se sacrificar para que seus filhos também sejam salvos, salvos da corrupção deste mundo. Nós precisamos de pais que paguem o preço para verem seus filhos andando na vereda da justiça, para ver seus filhos andando no caminho do Senhor. Deus está procurando pais e mães que estejam prontos, não só para gerar filhos, mas principalmente que estejam dispostos a sofrerem de novo por eles a dor do parto, como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 19, ele diz: meus filhinhos, pelos quais eu de novo sofro a dor do parto. Eu penso que o parto deve ser muito dolorido, mas o parto espiritual é muito mais, porque você precisa se sacrificar, precisa fazer tudo para que seu filho possa nascer espiritualmente, ele possa nascer para a glória do Senhor. O texto que nós lemos do Salmo 127 nos diz que os filhos são herança do Senhor. Ora, a Bíblia diz que nossos filhos, como herança do Senhor, é algo que Deus nos deu. O nosso maior tesouro neste mundo não é o dinheiro, não é a riqueza, mas são os nossos filhos. A nossa maior prioridade não deve ser comprar um carro novo, não deve ser comprar móveis cada vez mais luxuosos, mas deve ser criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação, nas orientações, nos ensinos do Senhor. É preciso que estejamos preparando os nossos filhos para o mundo. Nenhum sucesso compensa o fracasso da nossa família. O Salmo 127 descreve também o filho como flechas nas mãos do guerreiro. Nessa perspectiva, essa figura sugere pelo menos 3 lições. Vejamos. A primeira lição é que a flecha, antes de ser usada, ela precisa ser carregada pelo guerreiro. Os guerreiros carregavam suas flechas de forma que ele estivesse dentro da sua aljava, mas sempre ao alcance das suas mãos. Então, os pais também precisam carregar os seus filhos. Os filhos precisam estar ao alcance dos olhos dos pais. Os filhos precisam de cuidado. Os filhos precisam de carinho, precisam de proteção, precisam de apoio, de encorajamento, precisam de disciplina, precisam de limites e precisam, sobretudo, de amor. Os pais não podem deixar seus filhos desamparados. Os filhos, assim como a flecha do guerreiro, precisa ser carregado. Os pais precisam investir nos filhos, precisam educá-los, protegê-los, incentivá-los, prepará-los para a vida. Essa lição, primeira lição da flecha. A segunda lição é que a flecha precisa ser lançada para longe. Um guerreiro
carrega uma flecha como algo necessário para a sua vida, mas ele sabe que aquela flecha não é sua. Um dia ele vai ter que lançar aquela flecha. Pode ser que ele traga aquela flecha de volta, mas ele tem que lançar aquela flecha. Ela não é apenas um adorno, não apenas para tê-la junto de si. Ao contrário, ele carrega a flecha para lançá-la no momento certo. Nós não criamos nossos filhos para nós. Eles devem ser preparados para a vida, para seguir em frente. E nós vamos ficar para trás, mas nossos filhos vão seguir em frente. Há momentos em que os nossos filhos serão alçados, como uma flecha é alçada pelo arco. Chegará um momento que os nossos filhos vão levantar voo para longe de nós. Há um momento em que eles vão sair do ninho, vão seguir uma direção. Os nossos filhos precisam ser mais filhos de Deus do que nossos. Como flecha, eles devem ser lançados para cumprir o propósito de Deus. Mas nós temos ainda uma terceira lição. É que a flecha precisa ser lançada em direção a um alvo específico. Um guerreiro não desperdiça sua flecha. Ele não lança suas flechas a esmo. Elas não são atiradas no vazio. Antes de lançar a flecha, o guerreiro define com clareza o alvo que ele quer atingir. Assim também, os pais devem lançar seus filhos na direção de alvos definidos, seja sua profissão, seja seus estudos, seu casamento, seja o que for, mas tem que ser direcionado de forma definida. O grande alvo na qual nós devemos direcionar os nossos filhos, que é o alvo mais importante deste mundo, é em direção à glória de Deus. Os nossos filhos devem viver para a glória de Deus. Devemos definir sua vocação para a glória de Deus. Devemos definir os seus estudos para a glória de Deus. Devemos orientar os nossos filhos para o casamento para a glória de Deus. Nossos filhos precisam ter este objetivo, a glória de Deus. Quando este projeto familiar é executado, os pais não precisam temer os inimigos à portas, como diz o Salmo, porque eles se tornam vencedores. É tempo de saber que nós estamos numa guerra, e essa guerra não é o coronavírus. Essa guerra, os nossos filhos é que enfrentarão, e eles podem ser armas de vitória ou podem ser vítimas indefesas nessa batalha. Serão vítimas se você, mãe, achar que a escola vai dar ao seu filho a obediência, a santidade. Não vai não. Isso não é função da escola. O filho é educado pela mãe, principalmente pela mãe e pelo pai. Para concluir, eu quero dizer que quando se anda por um campo de batalha, em filmes que a gente vê, aqueles filmes épicos, é comum a gente ver muitas armas jogadas pelo chão, muitas flechas nos campos de batalhas, flechas perdidas, flechas que não atingiram o alvo. Assim também nós encontramos neste mundo, na luta deste mundo, na batalha deste mundo, muitos filhos perdidos, muitas vezes por falta da visão do atirador, dos pais, outras vezes por defeito da própria flecha. Se você cumpriu com seu papel de pai, tendo preparado a sua flecha, mantido a sua flecha junto a você, na sua aljava, quando
você mirou com a sua flecha o alvo, mas mesmo assim essa flecha se desviou, e foi por deficiência dela, não porque você não preparou aquela flecha, por deficiência dela. E aí nós queremos dizer que este preparo acontece na infância. Você prepara a sua criança, prepara seu filho, mas quando ele ficar adulto, ele poderá ou não seguir as suas orientações. Mas se você preparou a sua flecha, certamente ela vai seguir. Mas se ele não seguir, não é por culpa sua, mas é por deficiência da própria flecha. Se desviou. Isso porque os filhos muitas vezes são desobedientes e desrespeitam, desobedecem os pais e vão fazer exatamente aquilo que os pais orientaram para não fazer. Mas mesmo assim, se você encontrar a flecha que você lançou caída pelo chão no campo de batalha, não as deixe ali. Busque-as, encontre-as, perdoe-as, conserte-as. Quem sabe ainda haverá um tempo de fazer uma nova mira e desta vez ser melhor sucedido. Mas você só fará isto movido pelo amor de Deus. Eu peço a Deus que neste Dia das Mães, que Deus abençoe cada mãe, em especial. Abençoe os pais também, mas cada mãe, porque a educação dos filhos está primeiramente na mão das mães. Claro que os pais têm a sua participação, mas a mãe tem mais tempo com o filho e a orientação maior os filhos recebem da mãe. Então você que é mãe, neste seu dia, parabéns, Deus abençoe sua vida, mas não descuide do seu filho. Deus abençoe sua vida e que você seja muito feliz direcionando seus filhos para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.